E aí, meu povo, eu sou Edson Café, está começando mais um podcast Música com Café. E hoje eu tenho como convidado meu parceiro de trabalho, E aí? Danilo Costa. E aí, se apresente, pai. Obrigado pelo convite, cafezinho. E aí, pessoal, muito bom dia, tarde, noite, madrugada, horário que você estiver assistindo isso aí. Meu nome é Danilo Costa, sou parceiro de trabalho deste jovem aqui. Danilo, me diga aí, não só para mim, mas para todo mundo, como foi que começou a sua história na música? Pronto, eu comecei com a música propriamente dito como baterista, né? Eu vou falar sobre e por que eu estou especificando a bateria um pouquinho mais pra frente. Mas eu comecei na música com a bateria muito novo, tanto que se você me perguntar quando que eu comecei a tocar bateria, eu não vou saber lhe responder. Mas desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse contato com a música, eu tenho esse contato com a bateria. Eu fui criado num ambiente muito musical por influência dos meus pais. Meus pais sempre gostaram de ouvir muita música, de muitos estilos variados, então eu tenho uma teoria de que isso contribui muito para a formação musical da pessoa, né? Tanto quanto músico, quanto pessoa também. Sim. Então eu tive esse privilégio de ser criado num ambiente muito musical, né? E com o passar do tempo eu fui desenvolvendo interesse por aprender instrumentos, então a média que eu tenho mais ou menos é que quando eu tinha uns 4 para 5 anos de idade eu começava a batucar nas panelas da minha mãe, né? O terror da cozinha da minha mãe, que eu deixava as panelas todas afundadas. Mãe, desculpa, mas deu certo, viu? E a partir daí eu fui aprofundando esse interesse, né? E com 12 para 13 anos eu consegui entrar nas aulas de bateria de fato, né? Eu estudava aqui no Colégio Santana, né? E o Colégio Santana tinha as modalidades de escolinhas de música, né? Então no contraturno eu fazia aula de bateria. Que por sinal não durou muito tempo, porque eu estava muito obcecado pelas aulas de bateria e os boletins, ó. Aí a minha mãe, não, vai continuar não. Mas ainda assim eu continuei como autodidata e tô aí na luta até. Mas em casa, tu tinha instrumento? Tinha Não. bateria? Eu vim ter meu próprio instrumento no começo do ano passado. Quando eu consegui comprar todas as minhas coisas, pronto, isso aqui tudo é meu. No começo do ano passado, ou seja, na média aí de uns 12 para 13 anos para eu conseguir ter o meu próprio instrumento. Mas quando tu tava aprendendo bateria, como é que tu fazia pra estudar? Tu estudava em casa, estudava... Eu estudava Não em casa. só na escola? Eu tinha um par de baqueta e eu colocava a música para tocar e ficava imaginando uma bateria na minha frente. Tocando no ar. Movimento, Era ótimo porque fazia calo na mão, então eu tinha a mão caliçada. Quando você tava na bateria de verdade eu nem sentia. Uhum. Mas eu aprendi e ainda hoje eu faço muito isso quando eu não posso estar praticando com pad, né? Que o pad também às vezes faz um pouquinho de barulho. Às vezes boto a música pra tocar, eu vou imaginando aqui, quando eu posso eu sento na bateria e já sei mais ou menos pra onde ir, né? Eu fiz muito isso mesmo. E além da bateria, eu sei que tu toca uma área e toca muito bem. Quais os outros instrumentos que você toca? Paralelo à bateria, quando eu comecei ali novinho também, eu aprendi a tocar violão, né? Minha mãe sempre cantou muito na igreja, então sempre que rolavam os ensaios das missas que ela ia cantar, ia uma galera lá pra casa pra ensaiar. E eu sempre ficava de olho na carinha tocando violão, né? Sempre achava interessante, né, aquele negócio. Aí até que no meu aniversário de 10 anos eu ganhei um violão dos meus pais. Aí foi tipo assim, ó, te vira. A gente não sabe tocar, mas te vira. E assim eu fiz, eu comprei revistinha, pegava o violão e ia desenrolando sozinho, tanto que até hoje eu faço isso também, de aprender sozinho. Então o violão foi bem autodidata, tive a ajuda de alguns amigos também, amigos da minha mãe que eram esses amigos da igreja que tocavam, né? Pode citar nomes. E tinha o Aurélio, que eu acho que hoje ele tá lá na PAI, né? Trabalhando com um projeto musical lá. Uhum. E tinha também o Janilson, né? Janilson Braga, que ele também trabalha hoje com música ao vivo, né? E esses dois caras aí, eles foram os dois, acho que cada um deu um empurrão de um lado do outro, assim, vai daqui também.
Aí do violão eu acabei criando gosto por guitarra, porque eu descobri que eram as mesmas notas, as mesmas cordas, né? Ó, Aí eu, descobri. opa, interessante, então eu posso fazer também. Aí da guitarra, aí do violão puxei pra guitarra, né? Aí eu fui desenvolvendo um pouquinho de técnica de guitarra também. Não sou um exímio guitarrista de fazer muito solo e tal, não sei o que, Mas é bom, viu? mas eu gosto de guitarra, de brincar com efeito, fazer umas bases, certo? E da guitarra também depois segui na mesma lógica, né? Violão, guitarra, e depois eu descobri o contrabaixo. Aí eu, opa, então é só eu tirar a palheta e tocar assim, né? Aí eu fui explorando também, desenvolvendo algumas coisas, então fui ouvindo, prestando mais atenção no baixo também para pegar mais umas coisinhas diferentes, né? Porque vez por outra eu precisava, eu cobria alguém que alguma banda estava precisando de um baixista, aí, ei, o Danilo toca contrabaixo também, chama ele aí pra fazer. Aí eu ia lá e fazia também. E teve uma época também, eu sei que a galera deve estar pensando assim, meu Deus, não acaba mais não essa lista não, mas teve uma época também que eu peguei aulas de teclado com o grande, maravilhoso, meu chapa, Douglas Araújo, cheiro, que eu peguei uma época de aula de teclado com ele. Acho que se não me engano foram 3, 4 meses de aula também. Ah, pensava que era 3 dias. Cara, que é isso. Aí eu tive o privilégio de pegar 3, 4 meses de aula com ele ainda. Aí depois eu parei e continuei como autodidata. Comprei o tecladinho controlador pra mim e em casa fiquei do mesmo jeito. Ouvindo música, explorando timbre, forma de tocar. E é isso. Rapaz, é um homem banda mesmo, né? Eu ainda vou fazer um vídeo nesses moldes aí. Me aguardem. Teve alguma inspiração pra ti? Em cada instrumento? Ou se quiser falar só de um? Tive e tenho até hoje. Mas eu acho que, pra não estender dessa lista gigante que eu acabei de passar, eu acho que as duas maiores inspirações que eu tenho hoje pra bateria, que é o meu instrumento principal e oficial, né? A primeira de todas, assim, que eu vi, eu bati o olho e fiquei, é isso que eu quero, entendeu? Foi o João Baroni dos Paralamas, né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de ver ao vivo algumas vezes, quando eles vieram aqui para Sobral, e é sempre assim uma emoção quase que indescritível ver aquele cara tocar, porque eu comecei por causa dele, né? Se hoje o Danilo é baterista, é por causa do João Baroni, que um dia eu, pivete, sentado no sofá, vi o Paralamas tocando na televisão e tava lá o João Baroni com aquela bateria gigantesca que já era ali no finalzinho dos anos 90, né? Aí eu fiquei, é isso aí que eu quero pra minha vida. E hoje em dia, eu também não posso deixar de citar que é dessa nova geração, né, que a gente pode chamar assim. Uma das minhas maiores inspirações, se não a maior delas, de onde eu pego muita ideia diferente, muita ideia fora da caixa, digamos assim, que é o Eloy Casagrande, que é o atual baterista do Sepultura. Uhum. Que não é porque ele é especificamente um baterista de rock / heavy metal que ele se prende a isso. Então isso pra mim é muito legal, e ver que a gente pode sempre abordar outras ideias, né, de outros estilos musicais dentro daquele estilo que você está inserido. Então isso pra mim é Sim. bom demais. Tá tudo se encaixando, né? Exatamente. E quando tu começou a aprender, principalmente a bateria, foi fácil ou foi difícil? Cara, eu não diria que foi nem fácil e nem difícil, eu diria que foi muito natural, sabe? Porque... Autodidata, né? Justamente isso, porque como eu não tive assim, tive aquele período de aulas, né, só pra dar aquela corrigida, né, tipo, começava, eu segurava a baqueta com o dedo aqui em cima, né, eu tocava assim. Aí deu aquela corrigida, aquela lapidada e aquele ponto de partida, é daqui que tu começa. Uhum. Mas daí pra frente foi sempre tudo muito natural, porque eu não tive, assim, essa organização de você faz primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, né? Que é muito bom que você tenha, né? A gente é professor aqui, a gente sabe que você ter um método organizado, né? Você saber ordenar as suas aulas, de onde você começa, para onde você vai, ter sempre aquele objetivo assim, você tá aqui, precisa chegar aqui para depois você chegar aqui, né? Uhum. E isso é importantíssimo, né? E como eu não tive isso, né? Eu fui basicamente 98% autodidata, então por isso que eu digo que foi sempre muito natural, na verdade, né? Eu fui sempre muito de explorar, de ir atrás de coisas novas por minha conta mesmo.
de ouvir, sei lá, uma música diferente, ou então um ritmo diferente, de tentar entender o que era aquilo e tentar copiar aquilo, né? A gente tem muito isso, né? De música autodidata aprende muito, meio que, aspas, copiando, né? O que a gente escuta. Então, acho que é basicamente isso. Eu sei que você é da nova geração, mas isso não me impede de dizer quais bandas você já passou, né? Cite aí algumas, das que você lembrar. Justamente. Começo de tudo foi no Ministério de Música Rainha da Paz, ali em 2014, entre 2013 e 2015, na verdade. Eu tocava bateria no Ministério de Música Rainha da Paz. Eu já tive a oportunidade de tocar em alguns eventos que a gente costumava ter aqui em Sobral, né? O Vem Louvar, o Rejubilar, né? Esses eventos assim que era bem legal, muito bem estruturado, muito bem organizado. E pouco tempo depois eu saí começando a integrar algumas outras bandas fora desse meio cristão, né? Que a primeira delas foi a banda Soul Rock, que hoje eu ainda faço parte da banda, mas ela tem outro nome e outra abordagem, né? Que é o Projeto 3x4, que é a banda de tributo a Engenheiros do Havaí, né? E a partir daí a galera foi vendo, né, que eu tocava, né? A banda Soul Rock realmente foi o início de tudo ali, que a galera me viu tocando e olha, esse menino tem um negócio, né, diferente. E a partir daí o pessoal foi me chamando para integrar outros projetos, né? E hoje, em 2022, eu posso dizer que eu tenho basicamente 3 projetos muito bem consolidados, né? 4 com esse que eu citei agora, o projeto 3x4, que são a banda Can't Stop, né? Que é a minha banda de rock alternativo, indie, pop, etc. O meu trio de pop, que é a Mr. Orange também, né? Que a gente tá sempre aí fazendo o propaganda, né? O melhor do pop internacional. E é o mais recente agora, que surgiu meio que do nada, numa conversa de bar com amigos músicos, né? E inclusive até um parênteses assim, é muito bom ter amigo músico, né? Ou músico, amigo, assim, enfim. Surgiu um projeto novo que surgiu meio que do nada numa mesa de bar, que é a The Elements, que é a minha banda de tributo ao emo, né? Que a gente teve uma estreia agora há pouco, recentemente em julho, no Polvorim. Foi uma das coisas mais absurdas que a gente já fez ali em termos de público, porque foi muito massa, muito massa, muito massa. E também, fora todas essas bandas assim, eu faço parte que inclusive já foi sua patroa também, né? A dona Ângela Noemi, Ângela Mamãe. Eu toco baile com a Ângela Noemi desde 2017, eu acho, por aí. E é isso. Comparando, claro, tem uma diferença enorme, mas desde o começo, onde tu começou a aprender até hoje, como é que tu se sente musicalmente? A trajetória da música, ela é clichê, mas é verdade, né? É uma constante evolução, né? Às vezes eu olho alguns vídeos antigos meus, né? Eu era mais novinho, tocando e tal. Era aquela coisa, eu tocava relativamente bem, mas hoje, em 2022, na hora que eu estou gravando esse vídeo, né? Nesse exato momento, eu sinto que hoje eu tenho mais maturidade, né, musical, e a técnica, óbvio que a gente sempre vai adquirindo no decorrer do tempo, né? Mas eu acho que é mais importante do que você ter a técnica, principalmente tá ali na mão, fazer alguma coisa, é ter a maturidade musical para você saber aonde você vai aplicar a técnica que você aprendeu, né? Então, nem sempre é você estar ali estudando 8 horas por dia, batucando, desenvolvendo velocidade, né? Independente do instrumento que você toca. Mas você saber aonde você vai aplicar isso que você está estudando, né? E isso não vem do dia para noite, né? Você vem com a estrada, vem com o tempo. Claro. E é isso. Eu acho que é isso que aconteceu muito comigo também. Porque quando eu era mais novinho eu tinha, acho que todo mundo na verdade, né? Que começa a tocar muito novo, né? Chega uma fase ali que você tá, meu Deus, tudo que eu sei eu quero demonstrar numa música de 3 minutos, então... E não é assim, né? E com o tempo você descobre que você precisa, às vezes, tocar menos coisas para poder favorecer os outros instrumentos, favorecer a voz, né? Sim, se for sim. música cantada. E por aí vai. E além de músico, tem uma parte bem interessante que tu não citou,
Verdade. produtor musical, Verdade. tem um home studio. Exatamente. Conta aí como é um pouco disso. No meio desse bolo todo de bandas e aprender a tocar vários instrumentos, um belo dia eu me interessei pelo mundo do áudio, né? Como o Café falou agora, eu também trabalho com produção musical, né? Não só como arranjador, mas também atuo como engenheiro de mixagem e masterização. Pai. Né? Que também tem tudo a ver, né? Tá tudo ali. Tá tudo ali. E é uma área assim que pra mim foi muito fascinante descobrir esse mundo da produção musical, do estúdio, da gravação, né? Você ver como a música vai tomar forma, né? Ver que muita coisa de que você escuta hoje no rádio não nasceu daquele jeito, né? Você tá ouvindo um produto final que começou, sei lá, com uma pessoa cantando no banheiro, só voz, ou então uma pessoa tocando sozinho voz e violão, que vieram outras pessoas por fora para colocar suas ideias, agregar naquela ideia e a partir dali transformar aquilo num produto, né? E quando eu descobri que isso era possível, eu quero isso também, por que não? Por que não? Inclusive acho que vale até contar a história de como eu entrei nesse ramo, né? Vou aproveitar esse parênteses para mandar um abraço pro cara que foi responsável por isso, que é um grande amigo meu, grande baixista, Érico Cordeiro, né? Que é um grande músico, arranjador, baixista, produtor também, e eu só tô nesse ramo por causa dele. Eu sei que ele vai ver esse vídeo e vai dizer que não, vai dizer que é besteira, mas a culpa é tua. Um belo dia, né, em 2012, eu acho, 2011, 2012, tava em casa de bobeira, aí eu recebi uma mensagem do Douglas, né, que eu citei agora há pouco. Aí, ei, cara, eu tô com o Érico aqui em casa, a gente tá fazendo uns arranjos para uma música do Roberto, que é o Roberto Cavalcante, que ele era ainda é, na verdade, um artista cristão daqui, né, católico. E aí a gente tá gravando aqui umas coisas pro CD novo do Roberto, o Érico tá aqui em casa, a gente tá montando os arranjos. Chega aí pra tu vir ver como é. Aí, beleza. A gente morava perto, só fiz descer a rua e fui lá na casa dele. Aí o Douglas ele me mostrou, cara, essa música era assim, aí me deu play. Só voz e violão, né? A ideia crua e tal. Aí agora a música tá assim, play num arranjo que o Érico tinha acabado de fazer. Outra harmonia, outros arranjos, introdução, solo, etc, etc. Eu fiquei, meu Deus, cara, nem parece a mesma música, né? E eu fiquei assim. No mesmo dia eu perguntei, cara, como é que tu faz isso, né? Tipo, como é que tu vê essas outras ideias de... Qual foi a mágica? Qual foi a mágica? Por que tu trocou esse acorde por esse aqui, né? Porque eu já manjava um pouquinho. Trocou esse acorde por esse aqui, aí, cara, vai tendo a ideia, vai fazendo. Estuda um pouquinho de campo harmônico que já era. Aí, interessante. Aí eu fui fazendo. E hoje eu e o Érico a gente trabalha juntos também em algumas produções. Né? Muito massa. A culpa é dele. Quase encerrando, Danilo, eu gosto de perguntar sobre isso porque a gente se acostuma, não se acostuma, mas a gente vive da música e a gente não consegue parar pra pensar o que é que a gente seria sem a música. Consegue imaginar? Isso você, né? Uhum. Tu tem umas perguntas difíceis nesse negócio, hein, cara? Oxi! Eu lhe mostrei antes. Cara, assim, particularmente falando, eu acho que se a música não existisse, muito provavelmente eu também não existiria, porque eu acho que a música é talvez o meu maior propósito de eu estar rodando nesse mundo aqui, né? Porque eu vivo pra isso, eu vivo disso, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como deu para vocês perceberem aí, tudo que eu citei de todos os meus trabalhos e tudo que eu faço... Tem nada fora da música. Não tem nada fora da música, né? Tô aqui na escola de música dando aula, eu saio daqui e volto pro meu home studio para produzir. Se eu não tiver nada para produzir, eu vou tocar. Então tá tudo ali no... Se não tem nada para fazer, tem ensaio. Exatamente. Então tá tudo no mesmo bolo. Então eu vivo disso, eu vivo para isso. Se não tivesse isso, eu não sei, né? É interessante falar que esse rapaz aqui fez mestrado em... Fiz mestrado não, cara. Fez mestrado não? Não. Aí tu bota esse doutorado? Tu bota esse diálogo preto e branco. Pós-graduação. Não, aí vale ressaltar também, né, que eu não citei ainda, mas
Eu terminei agora há pouco a minha graduação em licenciatura em música pela Universidade Federal do Ceará. Acabei. E o que é que tu foi fazer lá naquele país lá? E justamente isso que eu vou dizer agora. Eu fui fazer um estágio de iniciação científica, né, como bolsista na Universidade de Laval, na cidade de Quebec, no Canadá. Passei 4 meses lá, também dentro da música, porque a minha pesquisa, que eu trabalhava na época, né, era justamente sobre a educação musical, né, a gente fazia estudos comparativos da educação musical nas escolas aqui de Sobral com as escolas da cidade lá. Então tava tudo lá. Até quando eu viajei para fora para fazer um estágio de pesquisa, eu tava dentro do ramo da música também. E no Giga, uma definição pra você, a música na sua vida? Tudo. Só tudo. Simples direto, só tudo. Só tudo. Como eu acabei de dizer, se não existisse a música, provavelmente não existiria Danilo, eu acho. Então, tudo. Muito massa. Essa foi uma entrevista bem simples, só pra gente conhecer cada convidado. E no final de cada entrevista eu gosto de divulgar o trabalho mesmo do entrevistado. Fique à vontade para divulgar seu trabalho, suas redes sociais, seu contato. Pode deixar. Bom, gente, obrigado por ter assistido até aqui, né? Meu Instagram, para quem quiser seguir, você vai botar na edição, não sei se falar. Tem espaço, bota bem aqui, ó. Bota bem aqui. @Danilo_S Costa. É a minha principal rede social, é o Instagram. Então, tudo que eu tô fazendo, eu tô postando lá, vídeos de show, vídeos de ensaio. Dou uns viradas só massa. Às vezes eu gosto de mostrar um pouquinho, então eu corto só aquele pedacinho e jogo no Instagram também, né? É importante. Mas a minha principal rede social é o Instagram, né? Quem puder, quiser me seguir, @Danilo_S Costa. Siga e veja lá as novidades e teremos muitas toda semana. É isso aí. Foi, meu filho, obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu.